Olá, galera! Meu nome é Roberto Maia, eu trabalho com direitos humanos LGBT e gostaria de convidar para o nosso primeiro programa chamado Bate-Papo Colorido. Hoje o nosso tema é sobre orientação sexual e também identidade de gênero. Mas são as mesmas coisas? Qual a diferença de orientação sexual e identidade de gênero? Vamos lá que eu vou explicar agora. Nós começamos agora a falar sobre direitos humanos, saúde, política pública e educação para a população LGBT. Quando nós falamos sobre orientação sexual, nós falamos do meu desejo sexual e afetivo pela outra pessoa. Essa orientação sexual do meu desejo pode ser homossexual, ou seja, gays ou lésbicas, pode ser bissexuais, por mulheres e homens, e pode ser também heterossexual, o desejo pelo sexo oposto. Então nós estamos falando de 3 orientações sexuais. Além dessas orientações, temos também a pansexualidade, que é o desejo também que vai além das pessoas, é o desejo sexual e afetivo também por objetos, por plantas. Ou seja, as pessoas também são múltiplas pelos seus desejos, são múltiplos desejos. E nesse sentido, também temos as pessoas assexuadas, que não têm desejo afetivo sexual e canaliza essa libido, essa energia para uma outra questão, muitas vezes para a questão religiosa ou para as outras questões que essa pessoa não tem desejo também de ter relações sexuais com ninguém. E nós temos também que respeitar essa orientação sexual. Vamos falar também sobre identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É como eu me percebo nesse mundo. Muitas vezes eu tenho um sexo biológico masculino e a minha psique feminina. Eu sempre me percebi como menina, muitas vezes na adolescência ou até quando criança. E não tem a ver com esse sexo biológico. Ou seja, a identidade de gênero tem a ver com o meu sexo biológico. Muitas vezes eu me sinto uma pessoa do sexo diferente daquilo que eu nasci. Então nós estamos falando de pessoas travestis, que são as travestis, os homens trans e as mulheres trans, que são os ou as transexuais. Quando nós falamos das travestis, nós estamos falando de uma população que esse termo travesti só existe no Brasil, esse termo. Nos outros lugares do mundo, todos são chamados de mulheres transexuais ou de transexuais. No Brasil, as travestis foi o primeiro movimento que ergueu a bandeira LGBT. Então, foi um movimento que veio também na década de 70 e 80 no Brasil, e que essas travestis têm identidade feminina, a psique delas é feminino, embora tenham um sexo biológico masculino, se coloca como uma pessoa do sexo feminino, como travesti, só que ela gosta dessa ambivalência. E 95%, infelizmente, das travestis no Brasil estão no mercado da prostituição, porque foram expulsas das escolas, porque sofreram preconceito muitas vezes dentro das famílias, também na atenção básica, na unidade só da família, elas não são bem vistas, elas não são acolhidas pelo seu nome de gênero, como elas se sentem bem. Então, geralmente tem essa dificuldade também de elas serem acolhidas nas políticas públicas. Por isso que as travestis ainda estão na prostituição. 95%, segundo o Ministério da Saúde, estão na prostituição no Brasil. As mulheres transexuais, elas geralmente precisam fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Não todas as mulheres transexuais, mas a grande maioria delas não sente prazer com o órgão sexual e algumas delas precisam fazer essa cirurgia porque já tiveram repulsa pelo seu órgão sexual. Diferente das travestis, que gostam dessa ambivalência, e as mulheres trans geralmente precisam fazer essa readequação sexual. Os homens trans são pessoas que nasceram com sexo biológico feminino, mas sempre se sentiram meninos ou homens. Desde criança, muitas vezes na adolescência, esses homens sempre se sentiram do gênero masculino. E nós precisamos aceitar esse gênero masculino desses homens trans, que muitas vezes precisam tomar hormônio masculino e também vão fazer algumas cirurgias reparadoras para se adequar a esse gênero masculino desde o seu nascimento. A outra questão importante que nós vamos dialogar hoje é a questão de transgênero e cisgênero.
Qual a diferença de transgênero para cisgênero? Cisgêneros são pessoas que se identificam a mesma psique com seu sexo biológico. Então a maioria das pessoas são cisgêneras. Porém, tem pessoas que são transgêneras, que não se identificam, têm uma psique e o seu sexo biológico é outro. Então nós temos que respeitar essa questão das pessoas trans. Então, galera, chegamos ao final do nosso primeiro programa. E não fiquem tristes, porque vamos ter vários programas. Curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal e deixem aqui conosco sugestões, elogios, críticas. Estamos aqui abertos para isso. Curtam a nossa página e contem conosco sempre. Até a próxima, galera! Uhul!